Retrospectiva 2020. Relembre agora os fatos policiais que marcaram o ano. A polícia contra o tráfico de droga venceu batalhas importantes e apreendeu mais de 5 toneladas de maconha na região de Ribeirão Preto. As maiores quantidades foram em Jardinópolis, em Luiz Antônio, Franca, Paradópolis, Araraquara e também em Ribeirão. Milhões de reais em prejuízo ao crime organizado, mas uma guerra ainda muito longe de acabar. Prejuízos que levaram quadrilhas especializadas a buscar receitas em agências bancárias. Em 2020, os ataques se repetiram na região. Criminosos explodiram a caixa no centro de Guariba. 7 bandidos fortemente armados chegaram em 2 carros. O gerente foi feito refém e o bando fugiu com vários malotes. Ninguém foi preso. E madrugada de terror em Araraquara. Mais de 20 criminosos atacaram agências do centro e durante 40 minutos trocaram tiros com a polícia e com armas de grosso calibre. Na fuga, a quadrilha incendiou veículos para evitar a aproximação da polícia. Os bandidos também não pouparam a pequena cidade de Gavião Peixoto, com uma população de menos de 5.000 pessoas, e explodiram o posto bancário do município. Crime contra a economia popular. A Operação do GAECO e Receita Federal resultou na Operação Monte Cristo para apurar fraudes fiscais, sonegação e lavagem de dinheiro no ramo farmacêutico. Segundo os investigadores, deram um prejuízo de 10 milhões de reais aos cofres públicos. Uma empresa em Ribeirão Preto foi investigada. Nós temos aqui 3 alvos em Ribeirão Preto do mesmo grupo empresarial, da mesma empresa, e temos mais 4 alvos de empresas distintas. Em 2020, os bandidos institucionaram a própria justiça e criaram o Tribunal do Crime, onde eles julgam e executam possíveis traidores e autores de crimes hediondos. Num desses julgamentos, o corpo de um homem foi encontrado no porta-malas de um carro, na Estrada Velha de Jardinópolis. A PM chegou ao local e houve troca de tiros com 2 suspeitos mortos e um policial também baleado. No Ribeirão Verde, outro julgamento e um homem também assassinado. No confronto com os suspeitos da execução, resultou na morte de outro bandido. E no Jardim Jandaia, um morador de rua estava sendo julgado quando a polícia chegou e evitou a execução. 4 homens e uma mulher foram presos. Não só a pandemia, mas a violência também deixou um rastro de tristeza. 2 tragédias em rodovias da macro-região. Acidente entre caminhão e caminhonete na Altino Arantes, em Batatais. Ceifou a vida de 5 pessoas, 3 da mesma família. O motociclista envolvido na batida foi outra vítima fatal. Em Sertãozinho, 7 amigos perderam a vida após o carro que ocupavam bater de frente com o ônibus na estrada que liga ao distrito de Cruz das Posses. As vítimas tinham entre 15 e 36 anos e voltaram para casa após uma festa numa chácara no bairro Colina de São Pedro. A violência contra a mulher durante a pandemia, houve um aumento de feminicídios. Foram 15 ocorrências até o início de dezembro. Crimes cometidos pelo companheiro ou ex-companheiro. Caso de Carmen Lúcia Olian, 53 anos. Em Miguelópolis, a Câmara de Segurança flagrou contra José Aparecido, de 68 anos, atirou contra a ex-mulher que morreu na hora. Em seguida, ele também se mata com um tiro na cabeça. Em Jabuticabal, Márcia Matilde de Matos foi morta a golpes de faca desferidos pelo marido. O caminhoneiro Osmar Aparecido Rui, que em seguida ateou fogo no próprio carro. Ele foi preso. Eles viviam bem, nunca soube de briga, ele nunca foi agressivo de agredir ela. E no distrito de Bonfim Paulista, a professora Márcia Aparecida Mariano, de 38 anos, foi baleada 7 vezes dentro do próprio carro, em frente à base da Polícia Militar. O autor do crime, o ex-namorado Reginaldo Aparecido Kelpito, de 34 anos, fugiu, mas teve a prisão decretada. Ele se apresentou à polícia dias depois do crime. Ficou filho de 17 anos, a gente acaba ficando com medo, né? Estamos aí tentando recuperar aos poucos, né? Recuperar e pedir para que a justiça seja feita, né? Outra vítima de extrema violência foi a vendedora Kelly Cristina da Silva, de 41 anos.
Ela foi morta a tiros dentro de um carro de aplicativo após sair de uma churrascaria no centro de Ribeirão. As câmeras de segurança registraram o crime, desde o momento em que um homem a pé e de capacete correndo em direção à vítima. Uma amiga da vítima também foi atingida de raspão. O atirador seria o ex-companheiro de Kelly e que teve a prisão decretada, mas continua foragido. Outros fatos importantes também marcaram 2020. Em Barretos, um homem ateou fogo em uma lotérica e depois do próprio corpo. Ele não estava com o cartão obrigatório e lhe foi negado o saque do auxílio emergencial. Douglas Fernando da Silva, de 32 anos, estava internado e morreu uma semana depois. Um dos maiores roubos na macro-região aconteceu em Viradouro. 3 bandidos invadiram uma joalheria no centro da cidade e levaram mais de R$1 milhão em joias, relógios e dinheiro. Ninguém foi preso. E 3 bandidos foram presos suspeitos de sequestrar um empresário em Pradópolis. Câmeras de segurança gravaram o momento do sequestro. A família pagou fiança, mas ele conseguiu fugir do cativeiro. Em Ribeirão Preto, um treinador de futebol americano foi preso por pedofilia, acusado de assediar os próprios alunos e oferecendo vantagens no time, caso os atletas enviassem fotos ou qualquer material pornográfico. Os alunos tinham entre 11 e 15 anos. Luiz Fernando Luff na retrospectiva 2020 para o Jornal da Clube. E na retrospectiva de amanhã, vamos relembrar os fatos que marcaram a área da saúde.